Bem, vamos ao primeiro painel, que estamos chamando de Empoderando Mulheres em Mercados com Predominância Masculina. Chamo ao palco a diretora-geral do Twitter Brasil, Fiamma Zarif, o presidente para a América Latina da Dow, Fabian Gil, o vice-presidente e gerente-geral no Brasil da Medtronic, Miguel Velandia, a gerente dos princípios de empoderamento econômico da ONU Mulheres, Adriana Carvalho, e para moderar esse painel, chamo Paula Ramos, sócia da McKinsey & Company. Bom painel. Bom dia a todos e todas, em especial. Nesse primeiro painel, como anunciado, vamos falar sobre a questão do empoderamento feminino em ambientes dominados ainda por liderança masculina. E eu convido vocês a submeterem perguntas para que a gente faça desse momento um momento de bastante diálogo. Vou começar com algum dos nossos panelistas e pedir que vocês nos digam, em sua opinião, quais são ainda as barreiras e os principais empecilhos para o desenvolvimento de liderança femininas? E qual é o impacto nos seus setores e nas suas empresas da falta de mulheres em cargos de liderança? Vamos começar na ordem? Bom dia a todos. Prazer enorme estar aqui participando dessa discussão. Costumo dizer que é sempre difícil conciliar a agenda, né, à frente de uma multinacional de tecnologia no Brasil e esse crachá de mulher, que é super importante, mas eu faço sempre questão de abrir a minha agenda para a gente estar falando e discutindo sobre esse tema, porque a gente tem muito para evoluir, né? E em relação à diversidade e à inclusão, e eu gosto de trazer essas duas palavras sempre juntas, eu não sei se todo mundo sabe qual é a diferença entre diversidade e inclusão, mas diversidade é aquilo que nos faz diferentes, né? E inclusão é aquilo que faz com que essas diferenças convivam e nos tornam mais fortes. Acho que a primeira coisa é as empresas terem essa consciência, né? Não adianta você ter mulheres, né, ou ter negros, ou ter pessoas mais novas, mais velhas, chamar elas para a mesa e elas não terem espaço para falar, né, não terem espaço de fala. Então, hoje eu acho que os grandes empecilhos são, primeiro, esse movimento precisa começar de cima, precisa começar do topo da liderança, senão ele não cascateia. Segundo, é preciso ter uma estratégia muito clara, né? A questão da diversidade e da inclusão não pode ser um espasmo, ele tem que ser um movimento, né, com uma estratégia muito bem definida. E, para isso, você precisa de políticas e iniciativas, que a gente também não vê na grande maioria das empresas. Você precisa ter metas claras, você precisa acompanhar os resultados, você precisa dar transparência e evoluir. E também, principalmente, reconhecer as vulnerabilidades que existem dentro da empresa, né? A gente, no Twitter, a gente passa por um treinamento de unconscious bias 2 vezes por ano, para que a gente possa reconhecer os nossos bias, e todos nós temos, muitos, e para que a gente possa ter políticas e iniciativas que coíbam, né, que ajudem a gente a enfrentar esses bias. Então, eu enumeraria essas como algumas iniciativas que faltam na grande maioria das empresas brasileiras para a gente ter uma estratégia de diversidade e inclusão eficiente. Bom dia a todos. Vou começar por o final, os benefícios que você perguntou. Acho que tem muitas estatísticas, muitos dados. A empresa como a Dow tem mais de 20 anos trabalhando no assunto da diversidade de gênero. Acreditem, funciona. Empresas e times diversos são muito melhor sucedidos que empresas que não têm diversidade. Todas as estatísticas falam a mesma coisa. E na nossa experiência é fato. Então não tem já... Acho que esse ponto já não dá para discutir mais. Não dá. Tem que discutir de outras coisas. E enquanto aos problemas, acho que uma das grandes problemas das organizações para atingir esses níveis de diversidade, no sentido amplo, que não só são diversidade de gênero, são líderes com medo de tomar ações afirmativas
o viés inconsciente que fica na cabeça de todos nós, homens e mulheres. Porque tem mulher líder também que tem viés inconsciente, que falam que esse trabalho é muito difícil para a mulher, mesmo elas sendo mulheres, né? E o síndrome do impostor, que faz que a mulher se sinta que não está capacitada. Esse é um dos grandes problemas, que a mesma mulher sente que não está preparada para assumir cargos. E essa é uma coisa que é muito difícil, como empresa, você endereçar. Tem que ver da própria mulher. Por isso que é muito importante essas conversas hoje aqui. Olha assim, por exemplo, nós estamos falando de temas de mulher, aqui quase não tem homem. Então, nós começamos com isso. O tema da diversidade de gênero nas empresas, na sociedade, é um tema de homem e de mulher, de todo mundo. Mas você faz eventos como esse e homem não vem, porque acha que não é um problema dele. Então, todas essas coisas falam desse viés inconsciente que nós todos temos, e são os problemas que nós temos que endereçar. Bom dia a todos, eu agradeço também o convite. Eu concordo plenamente, as estatísticas mostram que os resultados de companhias mais diversas são muito melhores. Nós, em particular, na Medtronic, por exemplo, o logo deste ano, o motto para este ano foi ouça progredir. Foi uma mensagem que nós quisemos passar para as mulheres. Eu concordo com você, Fabiana, é isso, não? Inclusive, temos aí uma espécie de brincadeira, não? Aquela posição, aquela vaga que abre, e tem homem que está preparado 60%, e ele vai, eu estou pronto. E tem mulheres que estão 90% preparadas, e a mulher fica pensando, será que eu vou? Não vou. Então, era essa perspectiva diferente do gênero de usar e tomar as decisões no momento certo para aproveitar a oportunidade. Então, acho que esse é um ponto que eu acho, essa ousar e tomar a decisão para ir à frente é fundamental. Bom dia a todos e todas. Acho que a primeira reflexão não falta evidência, como disse o Fabian. O business case, e a McKinsey é uma grande fonte aí do business case, né, de mostrar que empresas com pelo menos uma mulher no conselho de administração lucram mais. Mas, apesar de todo o racional, a gente vê ainda muito poucas empresas comprometidas com o assunto. Então, eu falo que não é o racional que explica, é o irracional que explica, porque, apesar de todas as evidências, é tão duro assumir uma posição de que essa é uma agenda da empresa e que a empresa tem que se comprometer. E isso vai para a primeira barreira que a FIAMA citou também, a falta de política das empresas. Se as empresas não assumem que isso é um problema, elas não podem medir e, portanto, elas não podem adotar políticas e estratégias para corrigir esse problema. A segunda coisa também que apareceu aqui na fala, né, quando a gente pensa nessa questão da síndrome de impostora ou do medo de se candidatar, essa é uma coisa construída aí pela educação, a forma que a gente foi criada muitas vezes, né? Então, se a gente não mexer a maneira que a gente cria meninos e meninas, como a Susan provocou ali na fala inicial, a gente não vai mudar. Então, é fundamental. A gente está diante de um problema complexo. Então, a gente vai ter que sempre trabalhar nas três esferas, na esfera das empresas, da lógica institucional, na esfera pessoal de cada um e cada uma de nós, como a gente vai entender esse problema, e na esfera pública. A gente também precisa que os governos façam as suas partes. E para citar alguns outros exemplos que saem com muita frequência, tem uma grande pesquisa da OIT, que é parceira aí da ONU Mulheres, quando a gente olha nas mulheres no mercado de trabalho, né, que é o Women in Business Management, que cita 13 barreiras mais comuns. E entre essas barreiras sai a questão falta de role models. Então, iniciativas como a que a gente está apoiando aqui hoje é fundamental, a gente tem que dar visibilidade. É ótimo que a FIAMA abra espaço na agenda dela, sim, para mostrar que ela pode. A gente tem uma cultura corporativa ainda muito masculina e a gente precisa mudar os padrões dessa cultura para realmente não ser só ter um time diverso, mas ter um time que ter a inclusão da parte aí da diversidade e inclusão, né? Você também vê que as mulheres muitas vezes entram nas empresas e fazem a sua carreira no que a gente chama de funções de apoio, não no front da empresa. E se eu não passo pelo... Cada empresa tem um core diferente, né? Mas a gente tem uma regra informal que se você não passa aí pelo front da empresa, normalmente o seu teto, o seu crescimento fica um pouco mais limitado, né? Então, é muito importante pensar nisso. E a questão aí do treinamento também. A gente falou essas duas questões que tanto o Fabian trouxe, né, da falta de confiança, da síndrome de impostora, dessas barreiras internas. Poucas empresas ainda adotam a questão de treinamentos de liderança para as mulheres. E, claro, vocês são mulheres, eu também sou. A gente não quer ser uma líder diferente, a gente quer ser treinada como qualquer um quer ser treinado para liderança. Mas tem algumas questões
que entre nós são mais comuns. Então, ter esses treinamentos, ter esses espaços mais seguros, onde a gente pode abordar um pouco isso e fazer essa mudança é fundamental. Muito obrigada, sem dúvida. Quando a gente fala de organizações, comunidades, a necessidade de diálogo e de papéis que nos inspirem a mover, sem dúvida, o papel de homens nessas organizações e homens líderes é fundamental para o empoderamento de mulheres. Então, eu gostaria de perguntar ao Miguel e ao Fabian que, por favor, nos contem sobre as suas experiências pessoais e esforços para promover e apoiar o talento feminino nas suas organizações. No caso nosso, por exemplo, como Susan falou, começa por aquela desagregação da data, não? Olhar realmente qual é que é a situação atual da empresa, nos diferentes níveis, como que está a diversidade no nível de entrada, nível médio, gerência alta, chegando hasta o topo. E aí você encontra diferenças interessantes, não? Aquele padrão onde temos, sim, mais mulheres que homens nessa empresa, 54% mulheres. Quando você olha a porcentagem de mulheres na alta liderança, gerentes e acima, temos perto de 39% mulheres. A meta nossa é 40%, está bem? Mas quando você vai para o nível top, aí já baixa, 22% só. Então, dá para trazer algumas conclusões a respeito dos diferentes níveis. O segundo ponto tem que ver com os esforços que estamos fazendo. Acho que falávamos muito da política. Recentemente implementamos um programa do Flex Place, que acho que algo também importante é isso, não? Como que políticas e programas ajudam também a atender a realidade e necessidades das mulheres e dos homens também. Então, políticas que permitem trabalhar flexivelmente desde casa, 2 dias por semana, em algumas posições da empresa, traz muito mais conforto e permite viabilizar esses modelos. E terceiro, eu falaria da participação do homem. Então, nós temos na Medtronic um grupo de mulheres trabalhando em temas como o que hoje estamos falando, que é o Medtronic Women Network. Mas pouco tempo depois de implementar, os homens levantaram a mão e eles falaram: e por que nós não estamos aí inclusos? Não, vocês estão. Mas eles foram um pouco além e criaram um grupo que chama MAC, em inglês. Ele significa Homens Advocando por a Mudança. Então, ele agora tem um papel muito importante para promover a ideia, gerar conscientização e ser o agente de câmbio também, e apoiar as mulheres para progredir na empresa. Então, acho que é uma mistura de política, de um tono do topo. Eu sou, por exemplo, o chair do Women's Network. Então, o mesmo CEO faz parte do grupo e lidera a estratégia, porque senão não dá. Tem que ser da liderança para realmente passar uma mensagem para toda a empresa. Tá bom. Eu acho que concordo 100% com você, iniciativas na empresa, mas eu também acredito que esse esforço começa em casa. Eu tenho 3 filhas mulheres, né? E eu falo para elas o tempo todo que eles têm que follow their dreams, no matter what. E eu tenho um filho homem também, que essa faz parte da conversa, que eles têm que aprender que todo mundo, seja quem for, tem que follow your dream. Eu tento levar isso na empresa. Eu tenho que batalhar também com meus próprios bias inconscientes, que todos temos, e permanentemente um exercício que você tem que fazer. Eu recomendo muito uma prática que nós temos na Dow, e eu faço parte também disso, que é a mentoria reversa. Eu tenho uma mentora millennial mulher que trabalha em uma fábrica na Argentina. Eu aprendo muito disso, porque eu sou homem, não sou mulher. Eu posso colocar todo o meu esforço em entender a realidade feminina, mas eu não vou conseguir coisa. Então, o único jeito de você aprender é você abrir os ouvidos e ouvir das pessoas. Muitas vezes eu falo com essa moça de ideias e coisas que eu penso que são bem legais, ela fala para mim: não vai dar certo. Gente, mas eu coloco um esforço, mas não dá. E acho que, ao final de contas, é um comprometimento pessoal. Chega de discurso, chega de um ponto que você não tem excusa. Olha, a Dow é uma empresa de manufatura,
industrial. É boring, é uma coisa, não é um Twitter, é uma coisa de fábrica, é planta, poliuretano, plástico. 50% das pessoas que entram na Dow são mulheres. 40% da população dessa empresa chata, pesada, são mulheres. 60% da minha liderança da América Latina, incluído o Brasil, 60% são mulheres. 60%, não, ainda não acabei, guardo para o final. 60% do meu time direto que reporta para mim são mulheres. E 100%, eu tenho 4 commercial directors. Poliuretano, plástico, coisa bem chata. Difícil, né? Difícil para mulher. São todas mulheres. Então a gente não tem excusa, acabou já. Dá para fazer. Se a Dow conseguir fazer isso, pode ter conseguido fazer. Obrigada, muito inspirador. Passando às nossas mulheres panelistas. Fiamma, nos conte um pouco como foi a sua trajetória até chegar à liderança de uma grande empresa de tecnologia. Tecnologia sendo, né, sexy e super animadora, ainda sendo uma área onde existem poucas mulheres na liderança. Eu falei com a Paula, tem certeza que você vai fazer essa pergunta? Porque a última vez que eu contei a minha trajetória, a pessoa falou assim, nossa, aí se passaram 100 anos, né? Eu falei, não, gente, comecei nova. Bom, eu comecei a minha carreira na Petrobras, distribuidora, como estagiária, né? Passei 11 meses lá, até porque, né, para você ir além, você tem que fazer concurso público. Depois eu fui para o Banco Boa Vista, fiquei 4 anos no mercado financeiro. O Banco Boa Vista, para quem não lembra, na época, né, foi um banco que foi comprado pelo Bradesco, mas já comecei numa área que era bem masculina, e foi ali que eu sou publicitária, então não sou engenheira, e foi ali que a minha carreira começou a cruzar com tecnologia, porque era a época do boom da internet, e as pessoas queriam, né, o banco queria desenvolver a parte ainda institucional da internet, e aí eu ajudei nesse projeto, que depois rapidamente evoluiu para o Internet Banking, né, do banco. Então eu comecei uma relação de trabalho com a área de TI, e esse casamento não, né, ele foi duradouro, porque eu fui para a TL, Algar Telecom Leste, fiz uma carreira grande em telecom, foram 12 anos trabalhando em operadoras de telefonia, passei pela TL, passei pela Oi, passei pela TIM, passei pela Claro, e, gente, só não foi a Vivo, só não foi, aí eu falei, não, é demais, e pela Samsung, né, que é fabricante. Mas aí foram 12 anos, e aí sempre trabalhando com marketing e tecnologia, em áreas, né, extremamente masculinas. E depois da Samsung, eu tirei um sabático, e aí foi um ponto de inflexão na minha carreira. Eu fui fazer a Singularity University, não sei se todos já ouviram falar, hoje já é mais conhecida, mas em 2014, quando um dos meus mentores, foi um dos meus ex-chefes, me recomendou para fazer, eu entrei no site, eu falei, Rudney, você deve estar completamente louco, o negócio é na NASA, assim, eu sou uma publicitária, eu vou fazer o quê dentro de um foguete? Aí ele, não vai, porque é bacana, sobre tecnologia. Ups! Olha, o foguete vai, né? Essa sobre tecnologias exponenciais, e a Singularity mudou muito a minha cabeça, né? É um curso bastante intenso, são 7 dias, onde você fica com 80 pessoas do mundo inteiro, vendo o que vem pela frente, algumas coisas, né, assustadoras, outras nem tanto, né? Porque a tecnologia, ela é moralmente neutra, ela é o que a gente faz dela, né? Então, eu vi muita coisa bacana, né? E também tem o dark side da web, mas eu voltei com muita vontade de participar desse ambiente mais dinâmico, né? De empresas menores, de startups, de ver essa velocidade, de ver essa liderança horizontal. E aí, quando eu voltei, eu trabalhei numa empresa na Riot, que é uma agência de social media, né? Era uma agência de 250 pessoas, só de social, né? Aí é onde eu entrei na parte digital. E um ano depois eu fui para o Twitter, onde eu vou completar 3 anos. Comecei como diretora de agências, para fazer toda a parte de relacionamento com as agências de publicidade no mercado. E 1 ano e meio depois eu assumi, com muito orgulho, a liderança do Twitter no Brasil. Então, essa foi... Não passaram 100 anos, eu tentei dar uma encurtada, sabe? Foi um pouquinho menos. Intenso, mas Intenso, muito né? interessante.
Nos conte um pouco, Adriana, sobre a questão de mulheres na política. Esse sendo um ambiente também bastante dominado por homens, mas que, como a gente sabe, tem um papel fundamental na nossa sociedade, na mudança das que as próximas gerações sentirão. Com certeza. Agora acho que eu estou falando mais perto, né? Pediram aqui para eu ficar mais forte. Então, eu vou antes dar um dado para vocês. O Fórum Econômico Mundial ele publica um ranking de como estão os países em relação às desigualdades de gênero. O Brasil está na 90ª posição nesse ranking. Tá? Então, embora a gente seja uma das 10 maiores economias do mundo, se considere um país relativamente aí em desenvolvimento, liberal, a gente está numa posição bem feia. Esse ranking mede 4 questões: acesso de mulheres e homens à saúde, à educação, participação política e participação econômica. O que traz o Brasil mais para baixo é o percentual de mulheres na política no Brasil. Então, o Brasil tem 10% de mulheres nos vários congressos, né? Câmara Municipal, Câmara Estadual, Congresso Nacional e Senado. Esse é um número que deixa a gente na posição 150, lá embaixo. Muito pior do que muitos países que a gente não imaginaria que estão na nossa frente, como, por exemplo, Turquia, Arábia Saudita. Então, a gente está lá na lanterninha. Então, isso é realmente chocante. Claro que, quando a gente fala de política no Brasil, a gente quer uma transformação muito além de homens e mulheres. A gente quer realmente uma política que dê conta dos nossos desafios. Mas a gente fala que essa transformação política passa por um Congresso, por poder executivo e legislativo mais diverso. E a gente tem que ter mais mulheres participando. Quando a gente olha o Brasil em especial, né, o Brasil tem uma lei de cotas para que os partidos tivessem 30% das mulheres candidatas. E eles têm que cumprir. Agora, há uma desconfiança da maneira como isso é cumprido. Se a gente olha as últimas eleições municipais de 2016, o número de candidaturas com voto zero foi bastante alta. Desses candidatos com voto zero, 80% eram mulheres, né? Então, isso nos leva a uma desconfiança de que, infelizmente, para cumprir a cota, você põe uma mulher que não é realmente uma candidata, né? Então, este é um primeiro problema. O segundo, a questão é como os partidos estão distribuindo as verbas financeiras, de oportunidades, para que essas mulheres que são candidatas também tenham a visibilidade necessária, né? E aí também existem estudos que mostram que essa verba não é tão distribuída e que existem desafios. E a terceira questão, acho que volta para cada um e cada uma de nós, de como a gente escolhe votar, porque as mulheres no Brasil somos 51%. E como também foi falado aqui, que eu não me lembro quem, a gente também reproduz, não é porque a gente é vítima das desigualdades que a gente não reproduz esses padrões. Então, ambos, homens e mulheres, meninos e meninas, somos criados numa sociedade machista e numa sociedade racista. Então, independente de ser mulher, independente de ser negro, a gente também reproduz o machismo e o racismo, né? Então, como cada um de nós vai fazer o nosso esforço, né? Por exemplo, a Luísa Helena Trajano no Mulheres do Brasil e o Grupo Mulheres do Brasil tem realmente trazido o desafio, e é um desafio que a gente também traz como ONU Mulheres, né? A gente tem um projeto que é o Cidade 50-50, que é realmente convidar candidatos, homens e mulheres, a assumirem um compromisso com a pauta de gênero, porque isso não é de um partido, não é de direita, não é de esquerda, né? A gente tem exemplos ao redor do mundo. Angela Merkel é uma pessoa de um partido aí de centro-direita e é uma pessoa que apoia essa agenda, né? Então, a gente também tem outros de todos os aspectos. Então, essa não é uma agenda de direita e esquerda, essa é uma agenda de todo mundo. Essa é uma agenda do desenvolvimento sustentável que foi proclamado pelas Nações Unidas. Se a gente quer deixar um planeta para as futuras gerações, a gente tem que cumprir esses 17 objetivos. Dentro desses 17 objetivos, a gente tem a questão das mulheres, que é o objetivo número 5, e está presente com metas específicas em outros objetivos. Então, e a política não pode ficar de fora dessa transformação do planeta, né? Então, é isso. Acho que eu deixaria aqui uma reflexão para cada um e cada uma de nós. Acho que a gente tem mais brasileiros aqui do que estrangeiros, portanto, tem mais pessoas que votam, e a gente realmente deveria pensar como a gente está escolhendo as nossas candidatas e os nossos candidatos, né? Porque começa pela gente a transformação. E eu acho que no ponto de vista dos partidos e do sistema do Brasil, a gente também tem aí algumas oportunidades para copiar de outros países e andar na frente e sair desse lanterninha. Obrigada, Adriana, com certeza. A gente tem recebido várias perguntas muito interessantes aqui da plateia, então, obrigada. Vou selecionar algumas delas antes de entrar
nos papéis, nas opiniões e conselhos pessoais. Algumas das perguntas falam, ou colocam a pergunta sobre a importância de políticas nas empresas e ações afirmativas. Se vocês pensarem nas suas carreiras, tanto nas empresas atuais e talvez até nas anteriores, vocês poderiam compartilhar uma política que foi muito bem sucedida? E como foi medido o sucesso dessa política? E como mudou a cultura da organização onde essa política teve um papel importante? Eu posso começar. Uma das ações afirmativas que nós já temos mais de 20 anos trabalhando aqui é o desenvolvimento de redes espontâneas de funcionários. Nós temos a rede WIN, que muitas empresas também já têm. Esse foi um fórum necessário na época para justamente conversar das questões da mulher dentro das organizações e incluir homens dentro dessa conversa. Eu acho que o resultado mais prático disso é justamente a conscientização dentro da empresa da questão e o diálogo. Como falo, eu sou homem, não sou mulher, mas se eu não falo abertamente com a mulher e tento escutar e aprender os problemas, eu nunca vou, como líder, colocar políticas que ajudem no desenvolvimento das mulheres. O programa de mentoria reversa é uma ação afirmativa que tem causado um impacto muito forte também. E outra coisa que acho que eu recomendo muito, você já falou disso, esse assunto dos bias inconscientes. Nós temos um programa onde 100% de nossos líderes têm que ser treinados no assunto de bias inconscientes todos os anos. Todos os líderes têm que passar por isso todos os anos. E isso ajuda a evoluir. Não vou compartilhar uma só, não, né? Também vou compartilhar algumas que eu acho que são super importantes, que estão trazendo como resultado não só resultados financeiros, mas também em termos de atração e retenção de talentos. É super importante, principalmente quando você considera essa nova geração. O Twitter tem uma força de trabalho muito jovem e é uma geração que vem com muito propósito, né, que vem com muita vontade de trabalhar em ambientes cada vez mais inclusivos e diversos. Então, uma política que a gente adotou há cerca de 1 ano foi em relação à licença parental. Tá? No Twitter, a gente, até para igualar, né, se ser mãe é um problema para mulheres, porque elas vão ficar 4 meses fora né, em licença maternidade, a gente igualou a licença parental. Então, tanto homens quanto mulheres, quanto casais gays que resolvem adotar filhos, eles têm a mesma licença, são 20 semanas. E nós já estamos no terceiro homem, e está sendo super interessante, né, o nosso terceiro rapaz que está vivendo essa licença paternidade, que é fundamental para o elo de pai e filho, é fundamental para a melhor distribuição, né, dos afazeres depois que uma criança chega em casa, e também é importantíssimo ver o preconceito que eles sofrem, tá, em casa, do sogro que fala: o que você está fazendo em casa? Quando você chegar lá, você não vai ter mais um lugar para você trabalhar, tua cadeira vai estar ocupada. As amigas das mulheres: nossa, mas seu marido está fazendo o quê em casa, gente? Pelo amor de Deus. Então, a gente, são os bias, né? A gente, e a própria mulher, porque para a mulher sair de casa, a gente também tem que deixar o homem entrar, tem que trocar a fralda do jeito dele, bota a fralda na cabeça da criança, a gente briga, a gente, não, mas não é assim, não é nada, e aí ele se sente, então tem que deixar eles fazerem do jeito, né, do jeito deles, e às vezes a gente não deixa, né, fazendo a meia culpa. Então, a licença parental é importantíssima, porque a gente igualou na saída, né, o problema da questão da mãe ter que ser, né, ter que tirar essa licença. Outra também, aí as mães que viajam e querem continuar amamentando, a gente contratou uma empresa, né, e a gente globalmente consegue entregar o leite materno para a criança, aonde quer que ela esteja, para que a mãe possa viajar e continuar amamentando.
A gente também, para garantir o foco na questão da diversidade e inclusão, a gente contratou uma VP de diversidade e inclusão, ou seja, existe uma pessoa, uma executiva que olha, que é a guardiã dessa área, e ela que traça as políticas, ela que acompanha os resultados, ela que dá transparência e visibilidade a esses resultados. Também a gente busca organizações, porque não sabemos tudo, precisamos de ajuda, somos signatários da ONU Mulheres, do He4She, que é um movimento de solidariedade às mulheres, e é importantíssimo a gente ter essas parcerias, porque são elas, trazem informações, trazem troca o tempo todo. Temos também os nossos grupos de afinidade, a gente às vezes não consegue abraçar todas as questões da diversidade, então a gente financia e apoia diferentes grupos. Aí a gente tem o LGBT, a gente tem a questão racial, os nossos Blackbirds, a gente traz a questão dos pais, de todas essas tensões que surgem, então tem o Twitter Parents, para trazer essas ansiedades de quando o casal resolve ter filhos. E tudo isso vem contribuindo, não só para o Twitter, e estamos aí pela segundo quarter consecutivo trazendo lucratividade, mas também criando um ambiente que tem um nível de satisfação de funcionários enorme, muita retenção de talentos e atração de talentos. Isso eu acho que eu esqueci de falar na primeira pergunta, de quais são os benefícios, são esses. A diversidade ela causa uma tensão criativa que traz melhores ideias, mais inovação, melhores resultados, melhor retenção de talentos, maior atração de talentos. Então, eu tenho muito orgulho de compartilhar essas iniciativas da empresa. Acho que eu posso agregar aqui que a pergunta nunca é qual é a iniciativa que eu vou fazer, é um conjunto de iniciativas, é um problema complexo e leva um pouco de tempo, Então, não é do dia para a noite e não dá para fazer uma coisa só. Tem que fazer várias coisas e tem que fazer por um determinado número de tempo, porque também não é em um ano que vocês vão conseguir resolver a questão. Muito rápido aí também, só agregar do ponto de vista de talento, de atraer talento também, uma política que nós estamos testando é, normalmente fazíamos uma vaga aberta e participavam 3 homens, ou 2 homens e uma mulher. Então agora intencionalmente estamos pedindo para hacer um esforço maior e procurar uma búsqueda mais ampla, até ter pelo menos metade de candidatos. Não consigue para todas as vagas, mas pelo menos tentar e trazer um grupo de candidatos homogêneo e aí dentro desse fazer o processo, porque mais que a cota, acreditamos no processo mesmo, mas pelo menos ir um pouco além no momento de recrutar as pessoas e ter uma participação homogênea, homens e mulheres. Sem dúvida. E só para concordar com a Adriana, e já estando nesse caminho há mais de 15 anos na minha profissão também, realmente, muitas vezes nós vamos ter certas políticas que atraem mais visibilidade. Mas para realmente mudar, é necessário todo um complexo e um conjunto de medidas que vão tanto do top-down, o tom, mas também de muitas coisas que acontecem no dia a dia. E pensando nesse dia a dia e reconhecendo vocês como líderes que já têm essa visão e vivem isso, como vocês influenciam os seus pares? Porque muitas vezes, e isso apareceu várias vezes nas perguntas da plateia, essas vozes mais conscientes são um pouco isoladas, especialmente em grandes organizações. Então, como vocês influenciam o dia a dia, os seus pares e os seus liderados nessa questão de diversidade? Posso ir? O fato de ser mulher já ajuda, E outro dia eu estava lendo, aí eu não sei se era um estudo, um artigo, tanto a gente tem uma pasta, que eu vou lendo e vou colocando. Mas eles fizeram um estudo dizendo assim, quando uma mulher branca ela se olha no espelho, pedia para ela dizer o que ela, a Adriana sabe, o que ela via, e ela fala, uma mulher. Aí você coloca uma mulher negra para ver no espelho e pergunta o que ela vê, uma mulher negra. E isso me tocou tanto, porque assim, o privilégio ele é invisível, Então eu, como mulher, que não é nem mulher branca, eu não consigo e não vou conseguir jamais sentir a dor e o preconceito que uma mulher negra
sofre. Assim como o homem, por não ter vivido isso, ele não consegue entender tudo que nós, mulheres, precisamos passar para chegar aonde nós chegamos. Então, isso não é porque você não vive, você não tem essa dor. Então, o fato de ser mulher numa empresa de tecnologia faz com que eu tenha essa sensibilidade, né, e que eu consiga cuidar, e não só das minhas meninas, mas também dos homens, porque acaba também, a gente tem que ter muito cuidado com o pêndulo, né, de você incluir tanto um grupo e passar a excluir outro. Os homens estão muito sem referência, eles estão perdidos, a começar pelo meu marido, não sabe? Ele, no Dia Internacional da Mulher esse ano, ele falou, não sei o que eu faço, eu te dou rosa, eu não dou, o que eu falo com o pessoal do trabalho, as mulheres do trabalho, sai de casa que não vou falar nada, acho que eu não vou ficar em casa. Ele está amedrontado. E assim, e a gente precisa, porque eles também ficaram sem, os homens estão sem referência, né? Eu abro porta, não abro porta, eles estavam acostumados a estarem no topo das organizações, dentro de casa serem os provedores, e agora essa coisa bagunçou, e a gente também tem que ter cuidado com eles. E eu sou cobrada por ter cuidado, por ter esse cuidado, porque eles estão começando a se sentir excluídos. Então a gente tem, e aí como é que eu lido com isso? É muita conversa, gente, é muito diálogo. Eu gosto de trazer uma história que ela assim é sensacional, porque mostra, eu tenho vários grupos, inclusive de feministas dentro do Twitter, são umas, né, que são mais aguerridas, que na hora da conversa não querem o homem na conversa. Eu já sou uma pessoa mais colaborativa, mas de forma muito curta. No Dia Internacional da Mulher do ano passado, o Twitter é matricial, né? Eu tenho área de vendas, são várias áreas que têm vida própria lá dentro. Então, no Dia Internacional da Mulher, a pessoa que cuida de facilities, de real estate, com a maior das boas vontades, com a matriz, né, com o repertório que ele tinha, contratou um rapaz muito bonito, inclusive, para entregar rosas no escritório. Entregar rosas no escritório todo. Eu estava numa reunião, ainda não tinha participado do evento. E aí, quando eu saí da minha sala, da sala de reunião, tinha um motim, né, fora dessa Fiamma, você não tem noção, tem um homem lindo distribuindo flores pelo escritório. Eu falei, gente, cadê o moço? Quero tirar uma foto com ele, cadê? O meu repertório era esse, meu marido ainda me dá flores, né? E aí, e aquilo foi, falou assim, não, mas não é sobre flores, é sobre... E você começa a aprender, né, com elas me ensinam todo dia, não é sobre flores, não é sobre homem. Se é para entregar flores, eu quero receber de uma mulher, eu não gosto de homem, eu gosto de mulher. A flor não é o símbolo da delicadeza, a gente está falando de luta, de tudo que a gente construiu até hoje. Falo, gente, então vamos sentar. Aí a gente tem o que a gente chama de all hands, porque a gente tinha diversas opiniões, já tinha gente tirando foto, o pessoal 40 a mais tirou foto com o moço, publicou, tweetou, né? A galera de 27 e 30 não tocou na flor, a flor ficou lá esturricada, não vou tocar nesta flor. Então, vamos embora discutir. Botei 100 pessoas dentro de uma sala, aí coloquei o homem, a mulher, coloquei, né, o gay, a lésbica, a gente separada. Cara, vamos todo mundo, a gente tem uma diversidade maravilhosa no Twitter, e isso é troca. E ali a gente entendeu que a gente precisa respeitar o meu repertório, que entendi que aquilo não era uma agressão, respeitar o das meninas, que trazem, né, todo o estudo do Dia Internacional da Mulher, do significado, o do Daniel, que é o nosso diretor, que estava apavorado, que não sabe mais também se abre a porta, se não está, o que era aquela flor, quem era aquele moço, o que estava acontecendo. Então, e foi assim, um dos melhores all hands que a gente teve, para a gente, isso é inclusão, né? É a gente tornar todas essas diferenças, fazer com que elas nos tornem mais fortes. Nós saímos todos daquela sala mais fortes, respeitando mais as diferenças, e saímos melhores. Então, eu acho que é assim que eu trato, senta e conversa. Não, acho que no caso nosso também, no Dia da Mulher, nós que fizemos foi dar um espaço para as mulheres apresentar uma espécie de... vocês conhecem os TED Talks. Então, nós promovimos um TED Talk interno na Medtronic e convidamos as mulheres para elas ser as protagonistas da sessão, apresentando um tópico que elas gostaram de compartilhar. A minha paixão é a leitura. Então, foi super interessante olhar uma de nossas líderes de produto falar, e ninguém acreditava. Então, também aquele conhecimento de nossos perfis, conhecer a pessoa além da parte profissional, acho que deu um tom muito bacana também para outra aresta da inclusão dentro da empresa. E sem flor, né? Não teve flor. Não, aí nós tivemos aquela discussão e decidimos não fazer a flor, sim.
não acho que não sou. Meu caso, por exemplo, que, voltando ao comentário inicial, o assunto do bias inconsciente é um assunto diário, que nós todos temos. Então, ser consciente do bias inconsciente e trabalhar todos os dias faz parte um pouco desse walk the talk, se você quiser. Empresas como a Dow, e seguramente empresas de vocês também, tem muito foco de resistência. Pessoa que, seguramente, que está falando que porque eu estou aqui, estou promovendo as mulheres, mais do que homens. Já aconteceu comigo que participei, sou sponsor da rede GLAD, né? E tem pessoas que falam que eu fomento a homossexualidade dentro da empresa. Mas, sabe que eu gosto de ouvir essas coisas também, porque tem um processo educativo também dentro da empresa. E, ao final de contas, essas são as regras. Se você não coincide, vai procurar emprego fora. Mas todos os dias você tem que trabalhar com esses focos de resistência interna e com os próprios viés inconscientes que todos temos, seja homem ou seja mulher. Eu falo que eu sou uma grande vendedora atualmente, porque eu vou nas empresas para convencer as empresas a adotarem essa agenda, né? E mesmo antes da minha vida na ONU Mulheres, que a minha vida foi junto com o Fabiane e Nadal, a gente tinha que convencer muitos líderes, né? E não é fácil esse convencimento. A palavra empoderamento das mulheres, igualdade de gênero, todas as temáticas ligadas à diversidade, elas suscitam em muitas pessoas medos, fantasias, temores. Então, não é fácil, você mexe profundamente com as crenças pessoais das pessoas, né? Então, a gente não pode subestimar. E eu acho que a gente tem que oferecer várias vozes para os funcionários e as funcionárias poderem cair a ficha. Então, algumas de vocês estão me escutando melhor, estão escutando a Fiamma, ou o Fabiano, o Miguel. Então, cada um vai escutar uma voz melhor. A gente precisa que muitas vozes falem com as pessoas para permitir cair a ficha. E a gente não pode evitar o confronto. Quando aparece isso, como a Fiamma falou, tem que colocar todo mundo, tem que dialogar, tem que discutir. Então, a gente também não quer ser um líder que está advogando em causa do assunto, que não vai escutar, eventualmente, a reclamação. Tem que aceitar a reclamação, tem que lidar, porque isso é um sentimento real, e se a gente não enfrentar ele, a gente não consegue mudar. Obrigada. Para fecharmos, e eu sei que tem muitas outras perguntas que a gente não conseguiu responder, mas continuem nas suas organizações, nas suas mesas, nos seus ambientes a conversa, porque é muito importante, e hajam desde o começo como líderes. Eu acho que é um dos aprendizados que, pelo menos, eu tive na minha carreira, muito antes de ser formalmente uma líder, haja como se você já fosse, porque isso inspira os outros e também constrói uma conscientização. Só eu peço que cada um de vocês, um conselho para as jovens profissionais que estão começando a carreira hoje, o que você diria que seria algo que você começaria, ou se você tivesse a oportunidade de começar de novo hoje em dia, qual seria a dica ou o conselho? Um só? Um só. O mais importante. Eu reforçaria o que eu falei, não? Seria um convite para todos vocês para ousar progredir, não? Sempre 90% é suficiente para dar o passo à frente e tomar aquela oportunidade. Nunca vai estar 100% preparado, ninguém está. Então, tem que tomar o lance para ir. E também estava olhando algumas pesquisas interessantes que mostram que as mulheres tendência a negociar um pouco mais fraco no momento salarial. Os homens são mais agressivos no momento da negociação. Então, uma dica para as mulheres: tenta ser um pouco mais agressiva na negociação também no momento do pacote, e aí o nível salarial vai ficar melhor também. Eu acho que eu posso falar, não negligencie em habilidade política. A gente tem que ter essa habilidade de negociação para além do salário. A gente está negociando espaço o tempo todo e a gente está se vendendo o tempo todo, no geral, na média, né? Porque eu sempre gosto de falar na média, porque não é que somos mulheres que são todas iguais, não é porque é homem que é tudo igual, né? Mas na média a gente tende a vir com aquele padrão que eu me esforço muito e automaticamente vão ver que eu estou fazendo um bom trabalho e vão me chamar para a próxima posição. Mas isso não é verdade. Quanto mais a gente progride, mais a gente tem que se vender no bom sentido, né? Não é falar que a gente faz o que a gente não faz, mas a gente tem que se preocupar com essa habilidade para fora. Não adianta só ficar sentada ali
fazendo bem feito. E só um parênteses aqui, essa fala que a Fiamma falou, de que eu me vejo como uma mulher branca, um homem só se vê como João, como José, uma mulher negra, é um TED do Michael Kimmel. É um TED muito bom, vale a pena. Ele é um homem que estuda as masculinidades. Tá, escolhi um, demorei, mas escolhi. Cara, sejam vocais. Eu acho que aí tem um pouco da minha criação. A minha mãe, ela já trabalhava fora e ela me criou de uma maneira que eu nunca pensei que eu teria diferentes oportunidades ou que eu seria diferente pelo fato de eu ser menina. Então, isso me deu um ponto cego muito bom e me tornou um pouco folgada, né? Eu sempre, até em empresas muito masculinas, eu não tinha muito essa coisa da hierarquia. Então, eu levantava a mão e falava, eu era vocal, sejam vocais. Levantem a mão, até porque é difícil, tá? Porque os homens dominam 75% das reuniões. Eles falam 75% do tempo das reuniões. E quando a gente vai falar, nós somos interrompidas. Então, levantem a mão, sejam vocais, não deixem interromper. Tem até um aplicativo que vocês quiserem, coloquem na mesa, chamado Woman Interrupted, que mede quantas vezes nós somos interrompidas durante uma fala, e aí depois, no final da reunião, vocês podem compartilhar, né, com quem estiver participando da reunião. Fiamma, no meu caso, com 60% de mulheres no meu time, está difícil. Tá difícil falar, né, Fabiana? Mas, enfim, está tentando sobreviver. Meu comentário final é assim, por que, afinal das contas, as empresas que têm diversidade são muito melhor sucedidas? Por quê? Qual é a razão? Para mim é muito simples, porque, afinal de contas, funcionário feliz trabalha melhor, entrega mais, e os resultados acabam acontecendo. Funcionários felizes. Todos nós temos o direito de ser como nós somos, livres de ser como nós somos, em casa, na sociedade e dentro das empresas. Particularmente no caso da mulher, temos que matar esse conceito de que para ser mulher bem-sucedida dentro das empresas tem que adotar atitudes de homem. Vocês têm o direito de ser tal qual como vocês são. Quantas mulheres temos aqui? São vocês todas diferentes. Não sentam na pressão de seguir um modelo. Sentam-se livres de ser tal como vocês são. Pensem com ambição, pensem com grandeza, sentam-se confiadas de ser como vocês são e sejam felizes dentro da empresa. Esse é o segredo das empresas bem-sucedidas e do sucesso da diversidade. Muito obrigada a todos, e com isso eu fecho o nosso primeiro painel.